Olá, eu sou a Mandy e finalmente a série dos Lanternas Verdes ganhou o seu trailer final. Eu não acredito que a série tenha outro trailer, gente, até porque ela estreia agora em agosto, então acho que esse é o último trailer mesmo, que trouxe algumas informações interessantes e pode mesmo ter entregue quem é o vilão ou talvez vilões da série. Trouxe algumas informações bem legais e também tivemos um painel na San Diego Comic Con que veio com informações que complementam algumas teorias que surgiram no trailer. Vem comigo que a gente vai falar sobre isso. Se você curte o meu trabalho aqui nesse canal, dá uma força pra gente, cara. Curte, comenta, compartilha, tasca o dedo aí no like e considere se tornar um apoiador através do link do Apoia-se que tá aqui embaixo. E bora pro vídeo. Fato que o trailer dos Lanternas Verdes agradou a galera e deu uma hypada no povo. Por quê? Esse trailer agora, esse trailer final, ele realmente tá muito mais bem feito, muito mais bem produzido, os efeitos estão mais bem acabados, a pós-produção da série já acabou. Então ele realmente está vindo num padrão bem legal. Com um detalhe, as cenas de voo do Hal ficou muito legal. E isso o pessoal curtiu. Sem mencionar que o trailer, ele trouxe uma informação interessante. Nós temos um momento em que o John Stewart chega para o Hal Jordan e pergunta quem são os caçadores cósmicos. E o Hal, num clima mais tenso, pergunta para ele, como é que você sabe disso? Isso foi muito legal e aponta que os vilões prováveis da série são os caçadores cósmicos. No trailer anterior, nós tivemos uma imagem que o pessoal não entendeu muito. Parecia um planeta alienígena, com uma luz amarelada, um chão rachado, como se fosse um deserto. E ali nós vemos o Hal andando com alguém nesse planeta. A gente não sabia quem era. Nesse trailer a gente sabe. O Hal Jordan leva o John Stewart a um planeta alienígena que, pelo que dá a entender no trailer, foi devastado pelos caçadores cósmicos. E esse planeta, o John Stewart mesmo abaixa e chega a pegar um crânio de um integrante daquela raça que morava lá e tá tudo destruído. Tem uma estrutura no céu e tá tudo destruído. Gente, isso é uma das partes mais bizarras da história dos Lanternas. Eles estão fazendo referência ao massacre do setor 666, onde os caçadores cósmicos dizimaram milhares de pessoas, ou milhares de alienígenas. Então, tem um rumor que já vem rodando há muito tempo, que foi esse trazido por insiders, lá no início do ano, que diz que nós vamos ver o Atrocitus na série. Gente, se tem caçadores cósmicos, pode estar ligado ao Atrocitus sim. Para quem não sabe, o Atrocitus tem uma ligação de ódio poderoso com os caçadores cósmicos. Afinal, ele foi um dos poucos, na verdade 5, né? Um dos 5 sobreviventes do massacre do setor 666. A família dele foi destruída ali. Ele odeia profundamente os caçadores cósmicos. Temos uma parte do trailer que inclusive diz que os caçadores cósmicos podem assumir a imagem de qualquer pessoa. Então os caçadores cósmicos estão na série. Podem ser sim os vilões. Esse trailer deixa bem claro que nós tivemos um assassinato, né, um tiroteio, um assassinato, uma coisa assim na cidade, e os Lanternas acabam se envolvendo. A xerife sabe que eles são policiais espaciais. Inclusive ela mesma pergunta ao John Stewart se ele é um policial espacial, e ele fala que está em treinamento, então ela sabe dos Lanternas Verdes. Não é algo que está escondido e tal. Não, eles podem não estar querendo chamar a atenção na cidade, mas a xerife sabe quem são eles. E o Hal até fala para ela que provavelmente essas vítimas do tiroteio vão acabar se tornando alienígenas. E ao longo do trailer dá a entender realmente que tem algo a ver com os caçadores e algo pior. Nós temos uma aparição do Guy Gardner no trailer falando pro Hal que vão mandar um exército atrás dele. Agora quem vai? A Tropa Vermelha? Ou será que são os caçadores cósmicos? Ou será que são os próprios Guardiões do Universo? Quem vai mandar esse exército atrás do Hal? A aparição do Guy Gardner no trailer
já confirma que ele está na série. Então, na verdade, nós temos 3 lanternas na série. 2 que são protagonistas, Hal e John, e o Guy, que está fazendo uma participação na série. A gente só não sabe se é uma participação longa ou não. A gente vai ter que esperar para ver. Porém, ele está lá. E isso confirma umas informações que a gente tem sobre a série, de que ao longo das próximas temporadas, nós vamos ver outros lanternas aparecerem também. Isso é muito positivo. A série vai expandir a mitologia. Então, o painel da San Diego Comic Con apresentou os 3 atores. Apresentou Jon Stewart, que é o Aaron Pierre, Hal Jordan, Kyle Chandler, e também Guy Gardner, Nathan Fillion, que esse a gente já conhece lá do filme do Superman. Os 3 estavam lá, os 3 recitaram o juramento da Tropa dos Lanternas Verdes, todo mundo bateu palma, e eles ali falaram sobre a série e algumas coisas foram escapando. Primeiro nós tivemos a divulgação do Funko do Hal Jordan, que mostra que o uniforme está bem mais verde no Funko. Isso chamou a atenção. E aí nós tivemos 2 situações nesse painel. Primeira, confirmado que a ideia do uniforme do Hal estar mais escuro é justamente mostrar que ele está surrado, que é um uniforme antigo, que ele já passou por muitas batalhas, muitos problemas, muitos danos. Então é um uniforme que traz marcas de batalha. Ok, beleza, isso é a confirmação oficial. Segundo, foi uma informação que foi trazida pelos fãs. Então a gente trata já com mais cautela. Mas os fãs que estavam na San Diego Comic Con e que assistiram ao painel afirmam que tem informações ali que apontam para o fato de que há um problema com o Hal. E ele não está mesmo energizando o uniforme não está conseguindo ficar com aquela cor brilhante, desde o problema que ele teve com o Sinestro. Fato confirmado, Sinestro está na série, aparece no trailer e está preso. A série se passa depois da rebelião de Sinestro, onde ele tentou dar um golpe na tropa e o Hal venceu ele e prendeu ele. O Hal Jordan foi treinado pelo Sinestro, eles eram amigos. E aí é que está a questão interessante que esse rumor aponta. A tropa dos Lanternas Verdes, no caso os Guardiões do Universo, estão desconfiados do Hal. Por causa da relação de amizade dele com o Sinestro, eles têm medo que algo tenha passado do Sinestro para ele. Algo o quê? Estamos falando de ideias, ideologias? Não, estamos falando de paralaxe mesmo. Porque, segundo rumores, o Sinestro descobriu a energia amarela. Então Paralaxe já está na jogada. Se a gente tem Tropa dos Lanternas Vermelhos, Caçadores Cósmicos, Paralaxe está na jogada. O medo dos Guardiões do Universo é justamente que o Paralaxe esteja com o Hal, escondido no Hal Jordan. A gente vê nos trailers um Hal Jordan grisalho, com pouca paciência, meio babaca. Então, pode ser influência do Paralaxe? Pode. Eles podem explorar isso na série e isso ficaria muito legal. Mas cuidado, porque isso é um rumor trazido por fãs. Não temos confirmação, mas se isso acontecer, vai ficar bem legal. Um detalhe interessante também que foi confirmado no painel da San Diego Comic Con é: Hal Jordan é um piloto de testes que foi chamado para a tropa. Jon Stewart é um ex-fuzileiro, tá? E que vem de uma família militar. E, por último, Guy Gardner é um professor de educação física que foi recrutado para a tropa. Revelaram sobre os 3 lanternas. Ok, isso funcionou muito bem. Porém, o Jon Stewart foi colocado como aprendiz do Hal Jordan, não só para ficar de olho nele. Se acontecer alguma coisa com o Hal, o Jon assume. E isso pode ter a ver com essa cisma dos Guardiões do Universo, que alguma coisa tenha ficado com o Hal. Gente, isso pode funcionar muito bem. Um detalhe também interessante. Durante o painel, os 3 atores posaram para uma foto, cada um com o seu anel. Nós fomos levados a acreditar lá no início do ano que o Jon Stewart vai herdar o anel do Hal. Ao que parece, não é isso. Na San Diego Comic Con, ele aparece com um anel próprio, diferente do Hal. Esse anel é um pouco mais alto, o do Hal é um pouquinho mais baixinho. Então cada um vai ter o seu anel. Porém, o que parece,
né, que o Jon vai ser o substituto e tudo, mas pode não ser bem isso não. Pode ser que ao final da série, né, da primeira temporada, a gente veja o Jon Stewart ser aprovado como um Lanterna Verde, conseguir dominar os poderes e ganhar o seu próprio anel, enquanto o Hal continua com o dele. E a gente vê a série se desenrolar. Isso é bem possível de acontecer. Então é fato que o trailer, ele hypou os fãs, e o painel da San Diego Comic Con ainda hypou mais ainda. A série está prometendo. Vamos ver se ela vai ser isso tudo mesmo. E vocês? Gostaram do trailer? Viram o trailer? O que vocês acham? Será que são os caçadores cósmicos os vilões? Será que a gente vai ver a tropa dos Lanternas Vermelhos? Será que Sinestro vai se revelar como o chefe manda-chuva da tropa dos Lanternas Amarelos? Será que a gente vai ver o início do que seria uma guerra dos anéis aí? Será? Será? Vamos ter que esperar para ver. Mas o que vocês acham? Deixa aí nos comentários se a gente vai falando sobre. Beijo para todos, vou ficando por aqui e até a próxima.